Mas agora, Números, capítulo 20, de 1 a 13. Chegando os filhos de Israel, está aqui em cima também, quem quiser acompanhar. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Oremos mais uma vez. Amém. Quem aqui já viveu algum momento da sua vida em que você se sentiu vulnerável? Talvez haja necessidade de explicar um pouquinho o que quer ser ou estar vulnerável. Estar vulnerável é estar de alguma forma desprotegido. É como se você estivesse num campo aberto, tem um leão a poucos metros de você, e você não tem lugar para se esconder, você não tem uma rocha, você não tem uma caverna, e não tem árvore para se esconder atrás dela, e de repente o leão olha para você. Você fica pensando: bom, entre a minha velocidade e a dele, ele corre muito mais do que eu. Então você se vê numa situação em que você está vulnerável, onde você está desprotegido, onde há uma certa fragilidade que possa cercar a sua vida naquele momento, e naquela sua vulnerabilidade você fica à mercê do mal que pode acontecer a qualquer instante. Moisés viveu um momento de vulnerabilidade. Moisés era um homem de Deus, um homem onde não se questiona a sua lealdade, a sua integridade, a sua mansidão, a sua dependência de Deus, até porque Deus o usou para tirar um povo, uma nação inteira do Egito, para conduzir a terra prometida, e Deus usou aquele homem e talhou aquele homem de tal maneira que ele pudesse conduzir o povo por 40 anos no deserto. E a Bíblia descreve o deserto como um lugar de serpentes, um lugar de escorpião, e vamos acrescentar um pouco mais pela experiência. Também é lugar de murmuração, também é lugar de reclamação, também é lugar onde ninguém tem prazer de estar. É o lugar onde Deus colocou Moisés para conduzir o povo por 40 anos. E podemos dizer que Moisés foi bem sucedido. Tudo que Deus implantou dentro dele, em termos de caráter, de valores, de princípios, tudo isso contribuiu para que ele cumprisse o seu ministério. Porém, no período da sua vida, ele estava vulnerável. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque o homem mais manso da Bíblia, que é Moisés, também teve o seu momento de irritação. Você pode ter alguns valores bem estabelecidos e bem construídos na sua vida, mas dependendo do período em que você está passando, a tua virtude pode não prevalecer diante
quer dizer que Moisés tenha perdido a salvação, não quer dizer que ele não foi para o céu, nada disso. Mas naquele momento terreno e físico, ele foi privado de entrar no lugar dos seus sonhos. O lugar que ele sonhou por 40 anos. Eu vou entrar. E de repente ele comete algo naquele período de fragilidade e de desproteção que ele pediu de entrar no lugar que Deus havia projetado para ele. E eu creio que Deus quer que você entre nos lugares que Deus programou para a sua vida. Eu tenho convicção no meu coração de que Deus, Ele é um Deus que vai te trabalhando para que os teus sonhos se cumpram. Mas atenta para momentos de vulnerabilidade. E eu creio que há algumas situações bem claras na vida de Moisés que o tornou ou que o deixou vulnerável. Capítulo 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto vizinho, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Diga, ali morreu Miriam. E quem era Miriam? A irmã de Moisés. Quem era Miriam? Um ente querido. A morte de um ente querido, a perda de um ente querido. E perda não somente no sentido de morte física, mas pode ser a perda de uma separação conjugal, a perda de um amigo que você tinha ali, caminhava, comia junto, chorava, compartilhava sonhos, histórias. De repente essa pessoa morre, de repente essa pessoa, você a perde de alguma forma, ela se ausenta da tua presença, dos teus olhos. E embora a Bíblia não entre em detalhes, mas eu creio que Miriam fez falta para Moisés, que era sua irmã querida. Miriam foi aquela que pegou Moisés, quando a mãe de Moisés já não tinha mais como escondeu por 3 meses, e o menino já estava chorando alto, então ela teve que preparar um cestinho, a mãe de Moisés, pôs Moisés no cesto e o deixou no rio. E Miriam não se apartou do irmão. Miriam foi aquela que foi com ele, acompanhou o cestinho, até o cestinho parar nas mãos da filha de Faraó. E Miriam foi corajosa, foi conversar com a filha de Faraó, perguntando: escuta, a senhora quer que eu mande chamar a avó das hebreias para cuidar desse menino para ti? Ela era esperta, na verdade queria trazer a própria mãe do menino, porque sabia que a mãe do menino estava chorando, com saudades do menino que havia deixado no rio. E a filha de Faraó permite: vai, chama a mãe. E então Miriam corre, chama a mãe, e a mãe Joquebede tem o privilégio de cuidar agora de Moisés. Por isso, instrumentalidade de Miriam. Miriam foi aquela que, quando o mar vermelho se abriu e eles chegaram lá do outro lado, Miriam foi aquela que, com tamborins, dançou e celebrou e cantou e celebrou a vitória do irmão. Claro que ela não foi perfeita, também teve um momento em que ela criticou o irmão por ele ter se casado com alguém que aos olhos dela não deveria se casar, mas essas coisas acontecem. Mas o que acontece é o seguinte: é que essa irmã, amiga, companheira de todas as horas, foi uma irmã também que sonhou com Moisés de entrar na terra prometida. E eis que de repente, antes de entrar, ela morre nas proximidades de Cades Barneia. E eu creio que naquela hora um mundo de imagens e de sonhos e de sentimentos subiram ao coração de Moisés. Era a irmã querida que morreu. E não somente morreu, mas ela morreu sem entrar na terra prometida. Tudo bem que o povo murmurador vai morrendo e não vai entrando. Tudo bem que aqueles que reclamam, a terra se abre e eles são engolidos. Mas agora é a irmã querida que morre e não entra. Eu acho que nesse momento há uma confusão na cabeça de Moisés. Por que ela não entrou? Afinal de contas, ela pagou um preço também para entrar. Eu tive uma pessoa muito importante na minha vida da Noemi, Dona Cida, lá da igreja de Santo Amaro. Era uma mulher forte, era uma mulher que falava a verdade, às vezes eu não gostava de ouvir. Uma ovelha muito firme nas suas posições. E eu estava no meu começo de ministério e às vezes eu ouvia algumas coisas que eu não gostava de ouvir. Mas eu a amava profundamente, porque eu sabia que ela era uma mãe para mim no lugar onde eu estava. E aquela mulher tinha muitos sonhos: sonho do marido se converter, sonho do filho
o caminho e seguir o caminho de Deus e tal. E ela sonhou, e ela orou, e ela batalhou. Mas um dia um câncer ela cometeu e ela veio a falecer. Lutou contra o câncer, mas ela veio a falecer. E quando eu ouvi a notícia de que ela tinha morrido, eu estava com a reunião aqui em Ribeirão com os pastores. E alguém que acabava de ligar dizendo: olha, a dona Cida morreu. E naquela hora, numa fração de segundos, eu comecei a lembrar de todos os jantares de fim de ano que ela preparava para a gente, comer lá na casa dela, na passagem de ano. E na hora em que eu ouvi que ela tinha morrido, eu perdi um pouco o lugar que eu estava numa reunião de pastores. A Noemi logo também, os olhos dela se encheram de lágrimas. E nós começamos a lembrar daquela irmã. Terminou a reunião, peguei o carro, fui para São Paulo, lá no extremo da Zona Leste, e cheguei a tempo do funeral. Ela estava lá, naquele caixão. Muitas pessoas me procuravam para dizer: pastor, ela morreu sem ter os sonhos cumpridos. O marido dela não se converteu. O filho que ela tanto gostaria de que se firmasse, ainda não se firmou. E havia um grande ponto de interrogação na cabeça de todas as pessoas que me procuravam: pastor, e aí? Se ela foi uma guerreira, lutou, não viu, quanto mais eu, que talvez não seja tão perseverante numa oração assim. Mas naquele momento Deus me deu uma palavra para dizer a todas as pessoas que me perguntavam. Ele dizia o seguinte: os sonhos nos transcendem. Eu queria que você dissesse essa frase para o seu vizinho: os teus sonhos te transcendem. O que eu quero dizer é que aquilo que eu sonho é maior do que a minha vida e é maior do que o meu tempo. Aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo sonhar, não cessa quando eu parto. Não cessa quando alguma coisa foge do meu controle administrativo. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu pude ajudar as pessoas que estavam ao meu redor a olhar para aquela mulher e testificar que ela é uma guerreira, que ela foi uma guerreira, que ela foi uma vitoriosa, e que ainda que em vida ela não tenha visto o que ela tanto desejou, nem por isso ela é uma fracassada, uma derrotada. Não, ela é uma vitoriosa, porque a memória dela, os sonhos dela continuam vigorando hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Ela é mais forte, a vida dela, os sonhos dela transcendem a própria existência na terra. E eu acredito que nós precisamos nos consolar com essas palavras, principalmente, queridos, quando nós percebemos que nós estamos vulneráveis por havermos perdido alguém importante na nossa vida. Amém? Toma cuidado para você, de repente, não entrar numa situação de depressão, como aquelas pessoas estavam entrando. Puxa vida, se ela está morrendo e não viu sonhos, então eu vou parar de sonhar, vou parar de orar e vou parar de lutar. A morte de Miriam produziu algo no coração de Moisés. Mas eu gostaria que, a despeito das suas perdas, ou da aparente derrota que você possa perceber ao seu redor, Deus continua tendo um plano na tua vida. Será que você pode dizer isso para o seu vizinho? Deus continua tendo um plano na sua vida. Pouco tempo tive a oportunidade de voltar para São Paulo para fazer o casamento desse filho, dessa irmã. E eu fui com muita alegria, em respeito ao sonho dela, porque ela pediu: quando você casar, você pede para o pastor Wilson ou para o pastor Marcos fazer o teu casamento, porque eu tenho um sonho a teu respeito. E ela partiu, e eu saí daqui e fui fazer o casamento dele lá em São Paulo, em honra à memória dela, porque embora tenha partido, mas os sonhos dela continuam vivos. E o filho se casou, graças a Deus por isso. E o filho está mais responsável, está mais sério. E
Talvez ele até possa ouvir essa pregação, porque o pessoal de lá ouve as nossas pregações também. Eu quero dizer, Marcelo, você é uma bênção e o plano que Deus tem para a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Amém. Os nossos sonhos nos transcendem. Amém, queridos? Mas a palavra também nos diz no versículo 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste da congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? É o versículo 5. Primeira situação que nos deixa vulnerável, talvez seja a situação de perdas. Mas a segunda situação que nos torna vulneráveis, situações repetitivas que ferem a nossa autoestima. Diga: situações repetitivas que ferem a nossa autoestima. É como Moisés, que já está sofrendo pelo fato da irmã ter morrido e de, apesar de ela ter sonhado, não entrou. Já está com o coração rasgado. E aí soma a isso, há uma situação em que as pessoas começam a chegar no líder, Moisés, e dizer: olha, nós também não entramos. Você nos trouxe para um lugar mau. Não tem filho, não tem fruta, não tem descanso. Você nos prometeu uma coisa e não cumpriu. E o tempo tem se passado, as pessoas estão morrendo, e não está no texto bíblico, mas eu creio que foi assim que Moisés interpretou. E a tua própria irmã, também que te honrou, também morreu no caminho. Eu acho que nessa hora tudo isso é uma ferida contra a autoestima de Moisés. Em outras palavras, você é um incompetente. Nós confiamos em você e não conseguimos chegar no lugar que nós desejávamos. E na verdade, queridos, murmuração do povo, Moisés já tinha ouvido desde que saiu. Assim que o mar vermelho se abre e ele chega do outro lado, já não tinha água. Mas o primeiro período de Moisés era um período de maior espiritualidade, de maior fortalecimento. Mas esse momento de Moisés já é um momento de vulnerabilidade, a perda da irmã e situações repetitivas que vão acontecendo ano após ano, e em cada uma delas é como se houvesse uma espada que entra na tua alma para dizer: você não foi capaz de cumprir a promessa. Como chefe de família, eu entendo quando alguém nos procura dizendo: pastor, eu estou preocupado, porque já há algum tempo procuro um trabalho e não consigo. E a gente entende que o que está por detrás daquele clamor não é apenas uma necessidade de um suprimento financeiro. Atrás desse clamor também há um homem que sente a sua responsabilidade de ser um provedor, um supridor da sua casa, mas naquele momento, naquele estado de vulnerabilidade, ele se sente pequeno, ele se sente diminuído no seu potencial, na sua capacidade de realização, ou de suprir aquilo que a família precisa. E eu acredito, querido, que esses momentos, ou de desemprego, ou de doença na família, ou de morte na família, ou situações em que você está sendo perseguido, você não está desempregado, mas tem uma autoridade que fica ali criticando o seu trabalho, dizendo que você não sabe, que você não pode. Você se sente pequeno, diminuído, oprimido. Às vezes não é o chefe, às vezes é o próprio pai ou a própria mãe que tinha uma expectativa de que naquele período da sua vida você já estivesse deslanchando em muitas áreas, mas você ainda não está aos olhos dos pais, e toda vez que o pai te visita, você se sente pequeno, diminuído. Situações repetitivas que ferem a sua
castigo. Pastor, mas onde nós vemos que Moisés se deixou levar por isso? Sim, Deus lhes deu uma palavra. Fala a rocha. Vocês estão querendo água? Fala a rocha, que vai sair a água da rocha. Mas ele estava precisando tanto mostrar para o povo que ele é importante, que ele resolveria o problema, de que ele era capaz de resolver aquela situação, que ele chega lá diante do povo e diz: escuta, vocês acham que nós não vamos resolver o problema de vocês? E vai lá, pega a vara e fere a rocha 2 vezes. E Deus fica irado, porque disse: escuta, vocês não deram glória a mim, vocês deram glória a vocês. Vocês quiseram mostrar para o povo que vocês são capazes de resolver o problema. Qual foi o problema, queridos? Quando a gente começa a achar que precisa dar uma satisfação para os outros, ou que precisa provar algo para alguém. Antes disso, Moisés não precisava provar nada para ninguém. Ele tão somente dependia de Deus, e Deus falava com ele, e Deus o dirigia. Mas quando a gente se sente fragilizado de alguma forma, nós sentimos a necessidade de provar algo para alguém. Nós precisamos provar para as pessoas que nós ainda podemos, que nós ainda sabemos, que ainda nós temos força. E é nessa hora, queridos, que muitos, por conta disso, que está bem no centro do coração, é que as pessoas, para provar alguma coisa para alguém, elas começam a viver de aparência. Elas não podem, por exemplo, alcançar naquele momento alguma coisa, mas ele tem que alcançar, porque afinal de contas é a minha reputação que está em jogo. E eu tenho que provar para as pessoas que eu ainda posso, que eu ainda sei. Meu querido, eu gostaria que você descansasse no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que você se fortalecesse em Deus nos momentos difíceis, nos momentos em que as coisas não estão acontecendo da maneira como você gostaria que acontecesse. Eu gostaria que você olhasse para o alto e realmente dissesse assim: Deus, Tu és o meu sustento, Tu és a minha glória, Tu és a minha roupagem, Tu és a minha beleza, Tu és a minha força. O momento de vulnerabilidade de Moisés é quando ele achou que batendo naquela rocha ele ainda seria visto como líder, como poderoso, como alguém que está à frente. Moisés não precisa disso. Amém? Às vezes nós sentimos a necessidade de mostrar para a nossa esposa, ou mostrar para os nossos filhos, que nós não somos um fracassado. Amém? Nós sentimos a necessidade de mostrar para os outros que somos fortes. Mas, querido, entrega a tua vulnerabilidade diante do Senhor, porque o Senhor conhece o momento da vida. E Deus é poderoso para fazer com que você se reerga a qualquer momento. Continue esperando nele. Continua firme nele e forte nele. Amém? Amém. E eu preciso dizer: a tua força está em Deus. A tua força está em Deus. Da mesma forma que para as nossas perdas devemos entender os nossos sonhos nos transcendem, com relação às situações repetitivas que ferem a nossa autoestima. Eu gostaria que você entendesse que os seus valores transcendem os seus dias maus. Olha para quem você é. Você não é aquele período de desemprego. Você não é aquele período de escassez. Você não é aquele período de perseguição.
Você não é. Olha para o teu passado, olha para a tua vida, veja quanta coisa que Deus já construiu através de você. Veja quem você é. Como na ministração da semana passada, em que Jesus diz: escuta, você está preocupado com uma coisa ou outra? A vida do homem não se consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não se consiste num dia mau ou num período negro da sua história. Não! Olha para a tua infância. Quanto livramento recebido, quanta provisão de Deus. Olha para você que chegou até o dia de hoje. Quanto Deus já fez. Talvez hoje você tenha que recomeçar muitas coisas. E até se sinta um pouco já numa certa idade. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. E quando nós olhamos a vida a partir do nosso físico, nós estamos envelhecendo. Mas quando nós olhamos para a nossa vida a partir do nosso espírito, nós estamos nos tornando cada vez melhores. Mais cheio de graça, mais cheio de alegria, mais cheio de maturidade. Amém, queridos? Amém. Mais. Aleluia. Versículo 8, a palavra de Deus nos diz: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. No versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O que Deus disse para fazer? Falar a rocha. E o que Moisés fez? Feriu a rocha. Deus disse: falai a rocha. O que Moisés fez? Feriu a rocha. O que Moisés fez? Fez o que Deus havia mandado ele fazer lá no passado, mas hoje é uma nova direção. É o mesmo Deus, mas é uma nova direção. É uma nova palavra para um momento novo. Primeiro, Deus havia dito sim, quase 40 anos atrás, Deus havia dito sim, fere a rocha. E Moisés foi obedecer e feriu. Mas agora Deus está dizendo: fala a rocha. Mas Moisés, sabe quando a gente vive situações repetitivas e a gente sempre tenta as mesmas soluções, mesmas saídas, mesmas soluções, e às vezes a gente não se abre para o novo. E algo que te faz vulnerável é permitir que o velho prevaleça sobre o novo. Às vezes Deus está falando coisas novas, mas a gente está tão impregnado do velho que a gente, por mais que Deus fale, Ele fala uma coisa, mas a gente entende outra. Por que a gente entende outra? Porque a velha direção, porque a velha estratégia está tão impregnada em nós, que por mais que Deus aponte um novo caminho e uma nova saída, a gente não consegue ouvir. Talvez você esteja sempre buscando as mesmas estratégias para resolver algumas coisas em casa. E mesmo depois de ter fracassado tantas vezes, você não consegue perceber que talvez Deus esteja dizendo algo novo para você. Quem sabe num determinado momento Deus tenha te dito: escuta, pega a varinha e dá uma lapiada na perna, só para ele sentir que você está disciplinando. Ok, essa é a direção inicial. Mas há um determinado momento em que Deus diz: escuta, agora não é a vara, agora chama para conversar, põe um assunto sobre a mesa. Mas a gente não consegue ouvir que Deus está dando uma nova direção. Eu não quero dizer que não
eu chego e falo para vocês, como você está percebendo que você só sabe falar gritando? Que você só sabe pedir as coisas mandando? Será que você não consegue perceber que as suas velhas posturas estão te impedindo de ouvir novas estratégias? Uma nova direção, uma nova forma de você falar, uma nova forma de você pedir, uma nova forma de você decidir as coisas. Deus a princípio disse, fere a rocha. Mas agora Ele diz, fala a rocha. É tão interessante poder perceber que, biblicamente falando, houve um momento em que a rocha foi ferida. Jesus é a rocha. E Ele foi ferido lá na cruz do Calvário. E isso já aconteceu há 2000 anos. E quando eu me converto, eu me identifico com a rocha ferida. E eu sou ferido com a rocha. E eu morro para mim mesmo. E eu vivo para Jesus. Glória a Deus. Nasci de novo. Mas agora Jesus mora em mim. Jesus habita na minha vida. Eu não vou mais ferir a rocha como a rocha já foi ferida. Agora eu posso me relacionar com a rocha. Agora eu posso falar com Jesus. Agora eu posso andar com Ele. Agora eu vou falar com Ele. Ele vai falar comigo. E rios de água viva vão fluir do meu interior. Amém, queridos? Quando chega lá em Hebreus, nós vemos pessoas que já passaram pelo novo nascimento, já se identificaram com Jesus na cruz do Calvário, já se arrependeram dos seus pecados, amém? Já se identificaram com a rocha ferida. Mas aí depois da vida cristã, voltam aos mesmos pecados, é a mesma situação de mentira, de adultério, de roubo, de fornicação, é a mesma situação, e o que acontece? Ele volta a ferir a rocha. Não faça mais isso, querido. Volta a ferir a rocha. Se já temos uma nova vida em Cristo Jesus, vivamos essa nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram. E tudo se faz novo. Hoje estamos ao redor da mesa do Senhor. Não vamos nos aproximar da mesa de qualquer jeito, nas velhas posturas, das mesmas atitudes. Não. Vamos ouvir a voz do Senhor. Não vamos permitir que o velho prevaleça sobre o novo. Não vamos permitir que possamos obter novas direções de Deus, mas continuamos com as nossas velhas atitudes, velhas posturas. Amém, queridos? O que nos deixa vulneráveis? Perdas podem nos deixar vulneráveis. Situações repetitivas que ferem a nossa autoestima podem nos deixar vulneráveis. O que nos torna vulneráveis? Permitir que o velho prevaleça sobre o novo. Mas a última coisa que eu gostaria de compartilhar nesse texto bíblico, vamos no versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Como é que Moisés diz? Como é que o povo chama? Como é que Moisés chama o povo? Rebeldes. Mas quem é esse povo a quem agora ele chama de rebelde? É o povo que no passado ele amava. E amava tanto que um dia Deus ficou irado com o povo e disse o seguinte: Moisés, deixa eu matar todo mundo e fazer uma nova nação a partir de você. E o que Moisés disse? Senhor, se for para você fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e uma promessa para esse povo. Senhor, não se esqueça
esqueça do teu povo. É teu povo. Moisés amava o povo. Moisés se identificava com o povo. Ele estava apaixonado pelo povo. Mas depois de tantos anos, Moisés olha para esse povo e o chama de rebeldes. E é isso que te torna vulnerável. Quando você começa a aborrecer-se de quem antes você amava. Quando você perde o encanto, no bom sentido. Quando se perde o encanto do casamento. Quando se perde o encanto pelo marido. Quando se perde o encanto pela esposa. Quando se perde o brilho. Quando já não se ama mais, não amo mais o pastor, não amo mais a igreja que eu amava no passado, eu não amo mais o meu trabalho, eu já não amo mais a minha escola, o lugar onde eu estou. Quando a gente começa a se aborrecer de pessoas ou das coisas que antes nós amávamos, e então nos tornamos vulneráveis a um novo sentimento que não deveria existir, vulneráveis a uma tentação que nos ronda, e principalmente quando você está passando por um período de brigas ou de discussões, onde estar na tua casa já não é mais uma coisa prazerosa. Então de repente você vai para o seu trabalho e é uma funcionária nova que chegou, é alguém que se aproximou, um homem novo que se aproximou, que fala mais suave ao teu ouvido, fala mais suave ao teu coração, e te encontra no estado de vulnerabilidade, porque lá no seu interior você já começou a se aborrecer de quem antes você amava. Eu acredito que o Espírito de Deus há de trabalhar em nossa vida para nos fortalecer em todas essas áreas. Amém? Eu entendo por que Jesus conversou com Pedro quando ressuscitou, depois de Pedro haver negado Jesus por 3 vezes. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Para cada negação, uma pergunta sobre amor. Você me negou uma, você me negou 2, você me negou 3. Então agora eu te pergunto: você me ama? Você me ama? Você me ama? Porque você se tornou vulnerável quando você amou mais no seu bem-estar do que a mim. Por isso que você me negou. Você ficou com medo de você ir para a cruz comigo. Foi isso que aconteceu. Você ficou com medo de que, ao assumir a sua posição de cristão, você fosse para a cruz comigo. Mas o que aconteceu? Você amou mais a você do que a mim. Você se tornou vulnerável. Você deixou de amar. Mas agora eu venho para te restaurar no amor. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. É importante você dizer para sua esposa: eu te amo. Você é importante para mim. É importante você dizer. A gente às vezes tem alguma coisa na cabeça e as pessoas entendem ao pé da letra, né? Não precisa dizer que você me ama, não. Porque senão eu chego lá no final e todo mundo: pastor, eu te amo. Não precisa. Pastor, eu te amo e tal. Apenas quero dizer: diga para as pessoas que você ama, que você de fato ama. As pessoas que são importantes para você, que essas pessoas realmente são importantes para você. E quando não há mais palavras, nem sentimentos, nem carinho, nem afeto, aquele a quem a gente ama ou amou, agora a gente chama de alguma coisa, ou de rebelde, ou de feio, ou de feia, ou de descuidado, ou descuidada. E são essas situações que nos tornam vulneráveis. Que o Espírito de Deus nos console nas perdas, que o Espírito de Deus trate da nossa autoestima,
para que a gente não se sinta na obrigação de ter que provar nada para ninguém. Deus sabe quem nós somos. E que você possa estar aberto para ouvir as novas direções de Deus que Ele está dando para você hoje. E que você possa não mais aborrecer-se de quem antes você amava. Que você possa resgatar o seu amor pelas pessoas que são importantes na tua vida. Eu gostaria que você fizesse esse acerto. Todos nós pudéssemos fazer esse acerto antes de participarmos da ceia do Senhor. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar aqui à frente apenas os auxiliares